Ouvi algo e espreitei pelo quintal da vizinha por uma fresta. Não foi curiosidade, mas reflexo. Vi que minha vizinha estava descalça, com um vestido longo levantado até os joelhos para não sujá-lo, cercada de velas pretas que pareciam fincadas na grama. Vi diante dela uma figura de galhos parecida com uma pequena estátua com algo. Pareciam chifres. Bem-vindos, bem-vindas, comunidade. Espero que estejam de ótimo humor para ouvir histórias de terror, de bruxas, demônios e fantasmas. E se não, de verdade espero que essas histórias pelo menos façam companhia para vocês. Lembre-se que este espaço, esta comunidade, vai te acompanhar sempre que você precisar. Você está ouvindo Relatos de la Noche. Boa noite. Quero contar algo que ainda me custa admitir que estou vivendo. Por que temos vergonha de admitir que vivemos algo paranormal? Começou no ano passado, quando finalmente me mudei para uma casa alugada por um preço baixo. Pequena, velha, mas tinha seu próprio quintal, e para mim isso já era muito. Na primeira semana nada de estranho aconteceu, só minha vizinha me chamava a atenção. Ela morava na casa ao lado, mas sempre mantinha as cortinas fechadas e quase nunca acendia as luzes. Ela não falava com ninguém, só saía para colocar o lixo para fora e voltava sem levantar o olhar. Ela não era antipática, só era daquele tipo de pessoa que vive muito fechada. Numa noite, por volta das 22, fui ao quintal jogar fora caixas usadas na mudança. Quando abri a porta, ouvi algo que não consegui identificar, como um canto mais baixo, grave, repetitivo. Pensei que vinha de alguma televisão ou de um rádio ligado, mas quando me aproximei do fundo do quintal, entendi que vinha do outro lado do muro, do jardim dele. O que ocorreu depois, Uriel, não foi curiosidade, mas um reflexo. Dei 2 passos e olhei por uma fresta. Vi que minha vizinha estava descalça, com um vestido longo levantado até os joelhos para não sujá-lo, cercada de velas pretas que pareciam cravadas na grama. Na frente dela vi uma figura feita de galhos, como uma pequena estátua com algo parecido com chifres. Ela estendia as mãos para a figura e murmurava algo, certamente não em espanhol. E havia algo mais, o cheiro. Um cheiro de estábulo forte que impregnava o nariz, como se houvesse animais presos ali, respirando bem debaixo da gente. Eu só a vi por alguns segundos. Ela não virou, não parou de murmurar, mas levantou levemente a cabeça, como se soubesse que alguém estava ali. Ela não se virou, não fez nenhum movimento, nada, mas eu senti claramente que ela sabia que eu estava olhando para ela. Essa noite foi terrível, mesmo quando tentei dormir, esquecer o que tinha visto, mas depois ficou ainda pior. No outro dia, a vizinha veio à minha porta. Ela não bateu forte, só deu 2 batidinhas. Quando abri, ela trazia uma cesta de pão. Ela sorriu para mim, mas não era um sorriso normal, era um sorriso falso, como se ela tivesse ensaiado. Ela me disse: "Para você descansar. Às vezes a gente precisa de silêncio e de uma mente tranquila." Ele me disse assim, desse jeito, e eu só agradeci porque não soube o que mais fazer. Naquela mesma noite começaram os barulhos. Primeiro pensei que era a casa porque era velha, mas não eram barulhos de madeira. Eram passos, passos que pareciam descalços, lentos, bem atrás da parede que a gente compartilhava. Também ouvia risadinhas baixas, como se tivesse crianças brincando do outro lado, mas ela morava lá. Morava, disso eu tinha certeza. E então começou o cheiro. No meu quarto, de repente, no meio da noite, entrava aquele mesmo cheiro de estábulo, e não é uma metáfora, era um cheiro real. Eu acordava e sentia como se tivesse terra úmida debaixo da cama, sujeira,
como se tivesse respiração de animais dentro do armário. Procurei, revirei, movi os móveis, nada. A primeira vez que vi a outra mulher, pensei que estava sonhando. Foi de madrugada, depois das 3. Eu estava deitado, sem conseguir dormir por causa do cheiro, quando vi alguém passando na frente da porta do meu quarto. Uma silhueta magra, encurvada, com uma camisola longa, cabelo branco, muito comprido, quase arrastando no chão. Não andou, não se aproximou, só passou e desapareceu na parede da casa. Eu fiquei parado, sem saber nem como reagir. Entendi que correr, que sair dali não ia me ajudar. No dia seguinte, de novo, movi a cama, revisei as janelas, qualquer sinal de que alguém pudesse ter entrado, mas não havia nada, tudo estava bem fechado. Na segunda vez que a vi, não pude negar. Não pude negar que era algo paranormal. Acordei quando ouvi meu nome, suave, como se tivessem sussurrado de dentro do travesseiro. Abri os olhos e lá estava ela, parada no canto do quarto, de frente para mim. Uma velhinha magérrima, de pele cinza, com a mesma camisola. Ela não me olhava direto, mantinha a cabeça inclinada, como se tentasse ouvir algo dentro da parede. E o cheiro, aquele maldito cheiro, era tão forte que meus olhos ardiam. Logo vi que ela entrou na parede, simplesmente entrou nela e deixei de vê-la. Naquela mesma manhã, fui bater na porta da vizinha para perguntar se ela tinha animais, se tinha visto algo estranho por ali. Na verdade, eu ia perguntar qualquer coisa, só queria um pretexto para falar com ela, para agradá-la ou algo assim, para que ela me deixasse em paz e visse que eu não era ameaça. Mas ela não abriu, embora eu soubesse que ela estava lá, porque eu ouvi a respiração dela bem pertinho do outro lado da porta e ela não respirava normalmente. Ela respirava como se risse. Desde então, ela não fala comigo, mas aparece por acaso quando estou lá fora. Ela sempre diz coisas que não são ameaças, mas parecem ser. Dormiu bem, às vezes eles entram nessas casas, né, se ouvir barulhos, não saia e coisas assim. O pior é que as aparições da velhinha não terminaram. Várias vezes por mês ela aparece um pouco mais perto, já não mais na esquina, já não mais fora do quarto. Nas últimas vezes eu a vi muito perto. Naquela noite, ela sentou aos pés da minha cama usando a camisola branca que parece molhar o chão. Quando se move, embora não deixe rastro, e o cheiro de estábulo fica cada vez mais tempo, mais forte. Às vezes sinto que sou eu quem leva esse cheiro quando saio. Não sei o que minha vizinha está fazendo, nem o que pertence a ela e o que está entrando na minha casa. Por causa do meu medo. Mas que algo atravessa o muro à noite, isso eu não posso negar. Está cada vez mais claro que não foi por acaso que eu a vi naquela noite. E sinto que ela sabia que algo tinha que pular do lado dela para o meu, e já pulou, e eu não sei como me livrar disso. Olá, Uriel, olá, comunidade. Quero compartilhar uma das experiências que mais me marcaram, uma que ainda me faz duvidar se realmente aconteceu do jeito que eu lembro. Isso foi em 2018 em Alajuela, Costa Rica. Era 30 de dezembro. Minha família passa o final de ano na fazenda do meu avô. Essas datas são quando todos nós nos reunimos, comemos, fazemos bagunça e também, já aconteceram coisas lá que eu poderia contar para vocês em outro momento. Algumas bem pesadas e outras simplesmente estranhas. Mas já fazia anos que nada acontecia, ou pelo menos era o que a gente achava. Naquele domingo, dia 30, todos brincavam e dançavam no rancho ao som de música. Meus primos e eu jogávamos futebol no escuro na praça. Eram mais ou menos 11h30, ou já quase meia-noite, e pra gente já era tarde. Em certo momento, pensamos em brincar de esconde-esconde. Já tinham nos dito muitas vezes para não brincar disso à noite, que era perigoso, que podia aparecer um espírito, ou que podiam te assustar, ou puxar seu pé, essas coisas, sabe? Quando uma tia viu que a gente queria brincar disso, decidiram fazer uma fogueira e dormir em barracas,
para a gente não ficar andando pelo mato. Lá pela 1 da manhã, a gente estava lá, assando marshmallows e fazendo um churrasco, e eu pedi permissão para os meus pais para usar o quadriciclo, também chamado de quatrimoto. Era pequeno e já estava meio quebrado, mas meu pai e eu tínhamos um truque para ligar ele. Eu mexia no carburador, às vezes ele pegava empurrando também. Tirei ele do depósito onde guardávamos e quando consegui ligar fiquei muito feliz, pois quase sempre era difícil para mim. Subi nele e percorri as quadras da fazenda. Naquela época, quem cuidava dela fazia um ótimo trabalho. Havia divisões por quadra e por hectare, cheias de pasto para as vacas. A grama era tão alta que, sem exagero, em muitos lugares podia ser mais alta do que eu. Com os faróis halógenos da moto dava para ver as árvores ao longo do caminho, mas fora isso não havia nenhuma luz. Se você desligasse a moto, não enxergava absolutamente nada. Ao chegar no outro rancho onde fica o gado, o quadriciclo apagou de repente. E sim, ela estava com defeito, mas não era normal desligar assim do nada. Na verdade, o problema era ligar ela. Perto havia vacas deitadas na grama, dormindo. Acendi a luz do celular para ver o que estava acontecendo e, de repente, ouvi murmúrios entre os pastos. Murmúrios altos e algo se movendo lá dentro. Dava para ouvir algo como... Tentei entender o que era, mas continuei tentando conectar o pequeno tubo que se soltou do carburador e levava a gasolina ao motor. Foi então que, à luz da lua, vi algo ao fundo entre as árvores maiores, algumas de 15 ou 20 metros. Algo pulava de uma árvore para outra, fazendo as árvores se moverem estranhamente, como se algo pesado as empurrasse. Aí sim eu senti minha pele arrepiar, mas completamente. Tentei ligar a moto de novo e bem nesse momento ouvi algo vindo de onde estavam as vacas. Uma voz que disse: "Está tarde para você ficar sozinho." Iluminei com o celular na direção de onde ouvi e consegui ver alguns olhos brilhando no escuro que pareciam me olhar diretamente. Levantei o olhar para o rancho onde as vacas comem e vi que a porta estava se abrindo lentamente, e no meio da escuridão saiu algo preto, curvado, andando devagar. Juro que aquilo estava rindo. Ouvi uma risada muito feia, muito estranha, enquanto essa coisa subia pelo pasto. Fiquei parado, quis me aproximar um pouco, nem sei porquê, mas enquanto fazia isso, todas as vacas se levantaram de repente e começaram a se afastar. Tudo o que aconteceu lá em cima, desde que a moto apagou até aquilo que vi, deve ter acontecido em 4 minutos, mas para mim foi uma eternidade. Depois ouvi um grito horrível, como um lamento. Aí sim o medo me pegou de vez. Empurrei o quadriciclo com força total para ligá-lo. Normalmente era muito difícil ligar desse jeito, mas sinto que o medo me deu força. Quando finalmente ligou, subi e acelerei com tudo. E aí, acho que foi aí que cometi a maior besteira da minha vida. Olhei para trás de novo. E lá em cima, sobre o rancho, estava aquela criatura me observando, apontando o dedo para mim. No nervosismo, acabei quebrando um dos halógenos, mas não liguei para isso. Só queria voltar para onde todos estavam. Eu estava com medo, pânico, ansiedade, um monte de emoções misturadas. Quando cheguei, meu pai brigou porque já tinha avisado para não correr com o quadriciclo. Ao ver o farol de halogênio quebrado, ficou ainda mais bravo. Ele me disse para subir com ele, andando, para irmos encontrá-lo e consertá-lo no dia seguinte. Enquanto subíamos, contei o que vi. Ele disse que eu estava inventando e não acreditava no que eu falava. Mas mais acima, quando pegamos o farol, eu disse: "Pai, olha lá." Ao fundo, um ponto preto estava mexendo em uma das árvores. Ele não falou nem respondeu. Ele apenas olhou para o outro lado. Ao descer, quando chegamos no rancho onde estava a família, meu pai não me falou nada. Vi que ele falou com minha mãe,
Perguntei o que ele disse e ele respondeu que o que vi era a Mona. Na Costa Rica, as Monas são bruxas que se transformam em animais para atormentar ou roubar crianças. Ou aos homens. Depois, soube que aquela figura que vi não era a primeira vez que aparecia na fazenda do meu avô. Antes de eu nascer, ela já tinha aparecido mais 3 vezes. Aquela mulher está procurando por algo ali. Aquela Mona. Algo que ela ainda não conseguiu encontrar. Ela também apareceu pela última vez, durante uma fogueira com a família reunida contando histórias. Obrigado por ouvir, comunidade. Como eu disse, muitas coisas acontecem nessa fazenda. E se vocês quiserem, da próxima vez eu conto o que meu tio me contou. Aquelas 3 noites de inferno que meu avô viveu quando comprou aquele terreno. Essa história realmente aconteceu. Eu prometo a vocês que, infelizmente, isso realmente aconteceu. Obrigado por continuar por aqui. Lembre-se que, se você chegou até aqui e ainda não está inscrito ou inscrita, não há nenhum motivo para não se tornar parte da comunidade Relatos de La Noche. Inscreva-se e torne-se parte desta família. Agora, se você quiser nos ajudar ainda mais, deixe um comentário e um joinha se você gostou do episódio. Uma avaliação de 5 estrelas se você ouve no Spotify. Onde quer que você ouça, nos avalie bem e interaja com a gente. Isso nos ajuda muito a continuar trabalhando neste projeto. Continuamos. Olá, Uriel. Sou Sofia e te sigo desde o início no YouTube. Cresci ouvindo suas histórias e acho que chegou o dia de contar a minha. Espero que consiga ler. Quero saber o que pensam. Saúdo vocês da Colômbia. Venho de um pequeno vilarejo pouco conhecido. Minha avó, Lalá, era bruxa, embora minha família não goste de falar sobre isso. Ela morreu antes de eu nascer, mas cresci ouvindo as histórias do meu pai. Ela fazia leitura das cartas e do cigarro e realizava rituais. Minha avó Lalá fazia muitas coisas assim. Minha história começa em 2020, em plena pandemia. Terminei com meu parceiro e logo descobri que estava grávida. Naquela época eu morava na Espanha e ele nos Estados Unidos. Ele ficou lá bastante tempo até conseguir viajar. Mesmo assim, seguimos morando separados até meu filho nascer. Meu filho, hoje com 5 anos. Eu não me considero uma bruxa, mas pratico sim bruxaria e santeria. Faço leituras e rituais para pessoas próximas. Quero te contar o que aconteceu na minha gravidez e nos 3 primeiros anos do meu filho. Na Espanha, fomos morar em uma cabana longe de tudo, a uns 40 minutos da cidade. Moramos lá até meu filho fazer 3 anos. Nessa casa aconteceram muitas coisas. Algumas ainda não quero acreditar, mas sei o que vi. A primeira coisa que posso contar foi a maneira como fiquei sabendo da gravidez. Eu morava sozinho em Maiorca e um dia, do nada, começaram a aparecer vermes brancos. Daqueles verminhos pequenos de lixo. Eu soube imediatamente que aquilo era um trabalho. Eles não poderiam ter surgido de repente, de um dia para o outro. Eu não tinha lixo em casa e mesmo assim os vermes estavam subindo pelas paredes. Fiz uma limpeza profunda e um ritual de reversão. Durante esse ritual vi sombras. Ouvi vozes. Tudo era como estar em um filme de terror. Mas curiosamente ali eu não sentia medo. Fiz minhas orações fortes em latim até que as velas se apagaram sozinhas. Depois um silêncio deixou meus ouvidos zumbindo. Fiquei enjoado e acabei vomitando até desmaiar. Minha mãe foi me ver 3 dias depois. Segundo ela, eu parecia morta, pálida, magra, inconsciente. Ela me levou ao médico, onde descobri que estava grávida. Na universidade, senti que o mundo desabava sobre mim. Nos dias seguintes, sonhei muito com a morte. Eu a via sentada enquanto eu estava numa piscina segurando um bebê. E sempre era a mesma coisa. Quando eu percebia, o bebê estava afogado e aí eu acordava. Sempre um pouco depois das 3 da manhã. Continuava trabalhando e fazendo leituras para o pessoal da universidade. E um ou outro ritual também.
Eu sentia o bebê se mexendo sempre, parecia inquieto. Quando eu já estava com 8 meses, meu parceiro conseguiu vir morar comigo. E foi aí que o pior realmente começou. Comecei a ter sonhos repetidos com uma mulher. Cabelo preto, molhado, como se tivesse acabado de sair da água. Magrela, quase só pele e osso. Ela carregava meu bebê e eu estava jogada no chão, sentindo que era meu. E sempre acontecia a mesma coisa. Ela o deixava cair e largava com um grito horrível. Minha parceira acordava com arranhões, mordidas, arranhados. Coisas que não sabíamos explicar. Decidi entrar em contato com minha mestra espiritual. Ela disse que havia algo grudado em mim. Alguém fazia um trabalho contra mim há um tempo. Um trabalho de cemitério. Ele explicou o que fazer e ajudou a limpar o apartamento. E sim, tudo se acalmou um pouco. Saímos assim que possível. Mudamos para uma cabana a 40 minutos da cidade, como falei. Eu pensei que lá finalmente ficaríamos em paz. Eu quis acreditar que ao sair de Maiorca, deixaria também os vermes, as vozes e aquela feitiçaria para trás. Mas isso foi ingenuidade minha. Meu filho nasceu, ele era lindo. Mas desde o primeiro dia, percebi que aquela escuridão não tinha ido embora. Só mudou de alvo. Logo após a mudança, enquanto minha parceira fazia compras na cidade, limpei a casa pela primeira vez. A cabana era antiga, úmida, com madeira velha. Aquele cheiro que gruda. Comecei a queimar arruda e alecrim. Desde o começo, percebi que a fumaça não subia normalmente. Ela seguia direto em uma direção, sem se dissipar. O quarto principal, onde estava o berço do bebê. Eu entrei. O quarto estava frio, como se não houvesse aquecimento. A fumaça girava bem acima do berço, formando uma figura alta e indefinida. De repente, ouvi um barulho metálico debaixo do berço. Me abaixei e achei colado embaixo da madeira. Uma moeda de cobre oxidada, antiga. Não era uma moeda de euro. Tinha terra seca e algo que parecia cera preta. Não tive medo por superstição. Foi a confirmação de que alguém tinha colocado uma amarração de cemitério bem debaixo do berço do meu bebê. Desde aquela noite, seu sono mudou. Ele não chorava normalmente. Ele gritava de pânico, como se estivesse acordando de um pesadelo de adulto, sempre entre a meia-noite e as 3 da manhã. E o pior era antes do grito. Eu sentia quando aquilo entrava no quarto. Eu não via, mas o silêncio era tão profundo que meus ouvidos doíam. Eu ia até o berço e meu bebê estava acordado, mas não me olhava. Os olhinhos enormes estavam fixos em um canto escuro do teto. E ele sentia um medo que não era de bebê. Começava a soluçar como se a alma dele doesse. Numa madrugada, acabei me cansando. Acendi a lanterna e segui seu olhar. A luz chegou ao canto para onde ele olhava. Não havia nada, só madeira. Mas no meio do canto, a madeira parecia úmida, como se algo molhado tivesse encostado ali. Lembrei da mulher de cabelo molhado dos meus sonhos. Minha parceira tentava ser racional, mas era difícil ver aquelas marcas com que ela amanhecia e que eu precisava tratar. Uma manhã, enquanto ele estava com o menino, fui até minha mesa de rituais. Em cima do meu livro de santeria, havia uma trança de cabelo seco amarrada com um fio preto. Ao desenrolá-la, o cheiro de tabaco cru encheu o quarto. O mesmo cheiro que senti no meu ritual de gravidez. O mesmo do qual meu pai falava quando mencionava a Lalá. Não queria acreditar que era minha avó. Ela morreu no ano em que nasci. Nunca tive contato com ela, mas aquela trança, o tabaco, parecia um aviso e não dos bons. Era um aviso desesperado. Os ataques ficaram mais diretos. Meu filho tinha pouco mais de 1 ano quando a entidade começou a se manifestar de forma que minha parceira não pôde mais negar. Todas as noites, entre 1 e 3 horas, ouvia-se um som muito claro no corredor. Algo pequeno arrastando um objeto de metal pelo chão, como quando um brinquedo cai e você o arrasta com o dedo. O som sempre parava bem na frente da porta do quarto do bebê. E antes de parar, dava para ouvir uma risadinha. Uma risada seca, muito, muito distante.
e unhas como se estivessem arranhando alguma coisa. Numa noite, quando o som chegou à porta e aquela risadinha soou atrás da madeira, minha parceira acendeu a luz e abriu-a de repente. Não havia ninguém. O corredor estava vazio. Mas bem no limiar havia uma fileira de pequenos círculos de cinza, como se tivessem sido desenhados, e no meio, uma peça do quebra-cabeça de madeira da criança. Era o rosto de um animal. No dia seguinte, ele me confessou, tremendo, que quando abriu a porta sentiu algo úmido, algo frio que bateu em seu rosto, como se tivesse esbarrado em algo que estava bem ali, na frente da porta. Eu quis tomar a situação nas próprias mãos. A moeda, a trança, as marcas, tudo apontava para a mesma coisa. Preparei um ritual forte, muito forte. Um de proteção, mas muito agressivo. Usei um osso de boi purificado. Marquei o nome da entidade e do meu filho. A ideia era enterrar esse trabalho. Enquanto eu fazia a oferenda, a vela se elevou demais e a fumaça preta não subiu. Ela foi em direção à sala. Minutos depois, ouvi meu filho gritar. Mas não do berço, e sim da sala. Corey. Ele estava no tapete, engatinhando, mas com uma expressão de terror olhando para a janela. E então, no reflexo do vidro, vi a silhueta da mulher molhada. A mesma dos meus sonhos atrás de mim. Só que desta vez consegui ver suas mãos mexendo em algo que pendia de um fio. Quando me virei, não havia ninguém. Mas meu filho apontava fixamente para um ponto e dizia, com uma voz muito diferente da dele: Mo. No ponto que ele apontava, havia outra peça do quebra-cabeça. Esta mostrava o rosto de uma cabra preta. Percebi então que a entidade ficaria. Ela não estava apenas na cabana. Ela estava brincando com meu filho. Na noite em que decidimos fugir, levamos só o essencial. Eu fiz um último ritual simples para poder sair. Meu parceiro guardava as malas no carro e eu fui buscar meu filho no berço. O quarto estava completamente escuro, mas havia uma luz fria dentro do berço. Meu bebê estava acordado, tranquilo, com um sorriso que não parecia ser dele. E olhava para o canto. Eu o peguei no colo. A pele dele estava fria e um pouco úmida. E quando toquei a parte inferior das costas dele, senti uma cicatriz redonda, pequena, do tamanho da moeda que eu tinha encontrado antes. Era uma maravilha, uma marca nova. Saímos dali sem olhar para trás. Abandonamos coisas, móveis, tudo. Só queríamos salvar nosso filho. Voltamos para a Colômbia. Eu pensei que cruzar o oceano acabaria com tudo. Meu filho sempre foi saudável, mas tinha algo estranho. Ele enterrava bonecos e depois os desenterrava para que falassem com ele. A cicatriz nunca desapareceu. Há alguns meses, enquanto fazia uma faxina, senti de novo aquele clima estranho, pesado. No dia seguinte, notei uma mancha escura no meu braço. Áspera como terra seca, em forma de uma letra L maiúscula. A assinatura da asa. Ou uma marca para neutralizar a outra coisa. Ainda não sei. Às vezes, vejo meu filho falando sozinho no jardim. Me aproximo e pergunto com quem fala. Ele levanta a cabeça. Ele sorri como naquela noite no berço e diz: com a senhora molhada. A cabana ficou para trás, mas a entidade do cemitério e a bruxa Lalá, que eu não conheci, continuam aqui, lutando por algo que está grudado no sangue do meu filho. Sei bem, Uriel, que isso pode parecer uma história fantástica. Também acreditaria nisso se não estivesse vivendo. E eu sei que até encontrar a raiz dessa história, ela nunca vai ter um final. Olá, Uriel. Sou Daneri Hernandes. É a primeira vez que escrevo e ficaria feliz se você ler mesmo sem publicar. Sou da Guatemala, mas o que vou contar não ocorreu no meu país. Antes de começar, agradeço a você. Te escuto desde 2021 e ainda me lembro do primeiro relato que ouvi, La Casa de la Bruja.
Desde então, fiquei em dia e cheguei a te ouvir quase 24 horas por dia. Seus relatos, e você estiveram comigo em dias em que me senti muito sozinho. Mas enfim, essa história começa em 31 de outubro de 2022. Naquele ano, eu estava me formando no terceiro básico e, em vez de fazerem uma festa para mim, meus pais me deram de presente uma viagem para os Estados Unidos, que era a minha primeira viagem para esse país. Lembro que no dia 30 eu fui dormir cedo, ouvindo justamente relatos de Lanoche, porque eu sempre durmo de fone de ouvido. Mas o celular que eu usava naquela época não permitia usar fones de ouvido com fio enquanto estava carregando, porque só tinha uma entrada para tudo e eu usava fones de ouvido com cabo. Por isso, quando acordei no dia 31, não achei estranho ouvir barulhos nos meus fones de ouvido. Eu estava sonolento e animado com a viagem, então acabei esquecendo desse detalhe. Coloquei-os para ver se era algum relato seu, porque parecia que era você narrando. Mas quando coloquei, só ouvi algo parecido com você falando, em um idioma que definitivamente não era espanhol nem inglês. Era uma língua totalmente desconhecida para mim. É um pouco de sim ou me believe. Ouviu? Seu espírito metálico se estica. Assim que tirei o celular debaixo do travesseiro, o barulho nos fones parou. Foi aí que percebi que o celular estava carregando, que os fones de ouvido não estavam conectados. Não liguei porque a viagem já estava em cima. Cheguei aos Estados Unidos no mesmo dia, Halloween. Minha irmã e eu adoramos essa data e em Salem, Massachusetts, ainda mais porque lá eles comemoram de verdade. Minha irmã morava perto dali naquela época, então naquele dia fomos a Salem para comemorar. E quando voltamos, eu adormeci em um sofá. E foi aí que tudo começou. Naquela noite comecei a sonhar com algo específico. Uma mulher vestida de preto que vinha bater na janela onde eu dormia. Isso aconteceu várias vezes durante minha estadia. Era uma mulher completamente de preto, dos pés à cabeça. Nunca vi seu rosto, mas por algum motivo eu sabia que era uma mulher. Todas as noites era igual. Voltei para Guatemala após minha viagem. Continuei com a minha vida. Em 2024, me formei no ensino médio e meus pais novamente me deram outra viagem aos Estados Unidos para ficar com minha irmã. Nessa época, ela já tinha se mudado de casa e agora morava ainda mais perto de Salem. Estive lá novamente no Halloween. Nós nos fantasiamos e nos divertimos como sempre. Mas com o passar dos dias, comecei a sonhar novamente com a mesma mulher. A diferença é que agora eu sonhava com ela na rua que dava acesso ao apartamento da minha irmã. E cada vez que eu sonhava com ela, começava a ver mais e mais o rosto dela. A imagem era borrada no início, mas com o tempo passou a ficar mais nítida. Até que um dia a vi claramente. Para que você entenda melhor, o apartamento tinha 3 portas, uma nos fundos que dava direto para a cozinha, e na frente, outras 2. A primeira dava para a rua e a segunda já entrava no apartamento. Entre essas 2 portas havia outro espaço onde ficava o depósito das pessoas que moravam em cima. Já deixando isso claro, vou voltar à história. Um dia estávamos caminhando de volta para o apartamento. Eu estava olhando para o chão quando ouvi uma voz de mulher sussurrando no meu ouvido. Levante o rosto e olhe para mim. Olhe para mim de frente. Olhe para mim, olhe para mim. Eu fiz isso sem pensar. E lá estava ela. A mulher com quem eu vinha sonhando desde 2022, ela vinha caminhando diretamente em nossa direção. Fiquei completamente paralisado. Perguntei para minha irmã quem era e ela disse que sim, conhecia. Era filha dos vizinhos de cima, mas quase nunca a via. Eu não disse nada para minha irmã, e é importante mencionar que os primeiros sonhos, os de 2022, só minha mãe sabia. Nunca contamos isso a ninguém. Foi uma noite difícil para dormir, mas quando consegui, sonhei com ela novamente. Desta vez vi claramente o rosto dela. E no sonho, ela se dirigia para a primeira porta, a da rua. E depois caminhava até a segunda, a entrada do apartamento. Começava a bater na porta. E mesmo que sua boca não se movesse, eu sabia que era a voz dela me dizendo para abrir.
que eu deixasse ela entrar. Esse sonho se repetiu todos os dias. Sempre que sonhava isso, eu me levantava para checar a porta. Eu abria para ver se havia alguém naquele espaço entre as 3 portas. Às vezes eu até verificava se estavam trancadas, e sempre estavam fechadas, a da rua, a do depósito e a do apartamento. Com o tempo, parei de sonhar com ela nessas portas. E ela começou a aparecer na porta da cozinha. Cada vez ela insistia mais em entrar. E embora sua boca nunca se movesse, sua voz soava cada vez mais forte na minha cabeça, como se estivesse distorcida. Não sei como explicar, mas eu ouvia dentro de mim. No final, não aconteceu mais nada. Voltei para Guatemala. Minha irmã se mudou de casa de novo. Meu pai acabou de voltar de visitá-la. E ultimamente temos conversado com minha mãe sobre irmos também. E desde antes do meu pai voltar, desde que começamos a falar dessa viagem, comecei de novo a sonhar com aquela mulher. Agora o rosto dela está coberto. Ela surge em uma rua que não reconheço ainda. Embora, pelo que contei para o meu pai, talvez fique muito perto de onde minha irmã mora agora. Pode ser algo dela ou ter explicação, mas garanto à comunidade que isso ocorre comigo desde 2022. Não sei como explicar que sonhei com alguém anos antes de conhecê-la, nem tudo o que aconteceu em torno desses sonhos. Não sei se vocês vão acreditar em mim, mas prometo que é verdade. Se eu viajar de novo e acontecer algo parecido, vou escrever para contar como tudo continua. Despeço-me com um grande abraço para minha irmã, que às vezes ouve relatos de Lanoche e me deu de presente de Natal o meu primeiro livro seu. Eu adorei. Embora eu não seja muito de ler, esse eu li em uma só noite. Obrigado, Uriel e comunidade, pelo carinho. Não sei se esse relato vai ser publicado, mas sim, obrigado por me ouvir. E que tenham uma ótima noite.